que nós vamos entrar agora num ponto que eu tenho certeza que você está esperando e curioso aí para ver o que a Jane vai falar, como é que ela vai ver esse ponto, que é sobre música secular. E até também tentar explicar para você o que seria música secular, o que danifica ou não. E sobre isso, Jane, como é que você vê essa questão de... O pessoal fala muito de música secular, né? Se o crente pode ou não pode ouvir. Vamos começar por essa pergunta. O crente pode ou não pode ouvir uma música secular? A minha opinião, né? E até a palavra do Senhor, palavra, sim. Que vai contra, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, aquilo que você quer levar, muitas vezes levar para a sua igreja, quer levar para dentro da sua casa, que é propriedade do mundo, tá indo contra a palavra de Deus. E muitas das vezes tem gente que tá ali na tal da sofrência e ouve aquilo, ministra para os filhos e aí vê a casa virando de cabeça para baixo e não sabe por quê. Porque aquilo que você ouve principalmente e você libera dentro da sua casa, é aquilo que você busca. É aquilo que vem para dentro da sua casa. Então, quanto mais eu louvo da parte do Senhor, quanto mais eu busco da parte do Senhor, quanto mais hinos que ministram e exaltam o Senhor dentro da minha casa, mais a presença do Senhor vem para minha casa. Enquanto mais coisas do mundo, músicas do mundo, eu deixo entrar dentro da minha casa, mais o mundo entra na minha casa. Então, a gente tem que ver o que a gente está colocando dentro de casa, né? O que acontece, pessoal? Você que está em casa, eu queria tentar te mostrar um pouquinho dessa questão da música secular. O que a gente denomina uma música secular? Uma música que fere princípios. Sim. São músicas que não adoram a Deus, não passam princípios e valores que a Bíblia nos direciona. A gente não está aqui para poder falar a nossa opinião, mas o que a Bíblia fala. Então, se está ferindo isso aqui, que a palavra nos ensina, que é falta de amor, que é ódio ao próximo, que é vícios, que a Bíblia ensina para a gente se distanciar, entendeu? Igual as obras da carne está falando de dissensão, briga, porfias. E às vezes a Bíblia está dizendo para a gente não fazer e a música está dizendo para a gente fazer. Então, se está indo contra os nossos princípios, a gente não deve colocar dentro de casa. E aí eu achei um ponto interessante que a gente tem que falar aqui, que o que denomina se a música é cristã ou não é quem canta, mas sim o que ela passa. É porque às vezes você acha que bem assim, mas a música que foi cantada por fulano de tal que é da igreja, ela tem fundamentos bíblicos, mas às vezes não tem. Não tem. Né? Igual a gente estava até conversando aqui nos bastidores, sobre alguns louvores que em vez de pregar amor, tá pregando ódio, briga, é contenda, entendeu? Quem tá em cima vai me ver, quem tá embaixo me pisou, quando eu chegar em cima vai dar certo. Então são pessoas que cantaram que se denominam cristã, mas ferem princípios. Então a gente tem que aprender a analisar isso aí, né, gente? Sim, muitas das vezes no nosso meio, eu quero me dar bem, mas eu quero me dar bem às suas custas. E isso nos afasta de Deus. E quando nos afasta de Deus, já não tem mais nada de Espírito Santo. E muitos dos hinos, alguns hinos, não muitos dos hinos, mas alguns hinos, me ensinam que quando eu estiver em cima, mas eu não vou estar em cima da rocha, que é Jesus. Eu vou estar em cima do irmão. Eu vou estar ganhando nas costas dele. E quando eu estiver no bom, eu quero que você esteja na pior. Não, irmão. Quando eu estiver no bom, eu quero que quem me pisou, muitas das vezes, esteja bem também. Eu não quero a morte para o meu irmão. Porque aquilo que eu desejo muitas das vezes para o meu próximo, eu acabo vivendo. Né? A lei da semeadura é única só. O que você planta, você colhe. Aquilo que você deseja para os outros, aquilo que a tua boca libera de mal para o irmão, às vezes você acaba vivendo. Né? E muitas das vezes tem hinos que eu vou no altar, pego o microfone e eu desabafo através do louvor. E microfone, a igreja, hinos não são para desabafos, são para ministrar o Senhor, são para louvar o Senhor e ministrar vidas. Então acaba que quando eu quero um hino, que eu vou te pisar, que eu vou te maltratar, que eu vou machucar aquele que um dia me machucou, eu não fui mudada. Então, qual o conceito que nós queremos chegar aqui? O conceito que nós chegamos aqui? Você precisa analisar o que você está ouvindo. Qual o princípio e o valor que ele está te trazendo? Porque senão você não tem que pegar só o que estão falando por aí e aceitar, não. Você julga, cara. A gente tem um senso crítico, julga. Sim. Igual ela falou, a gente às vezes quer amar somente quem nos ama. Mas o que Jesus falou? Se a gente amar somente quem nos ama, a gente está sendo igual aos fariseus e não está fazendo nada além. Mas ele fala, ame aos seus inimigos. Sim. Cuide daqueles que o perseguem, entendeu? A gente tem que fazer diferente. Então, o que eu queria dizer para vocês aí? Analisa o que você está ouvindo. Se está levando vida, maldição. A gente só tem dois caminhos, mano. Não adianta. Não é meio termo, não. Ou é bênção ou é maldição. Ou você está trazendo vida ou você está trazendo morte. Ou você está falando sobre casamento para você ser fiel, ou você está falando para você deturpar o casamento. Sim. Ou você está falando para um jovem buscar a Deus, ou você está falando para ele buscar vícios.
Então a gente tem que ter esse senso crítico, né? Tem que... Você tem que entender que não é qualquer coisa que vai entrar na sua casa. Sim. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de estar enfiada na casa de ninguém. Minha esposa às vezes até fala, vamos visitar. Eu não gosto de estar enfiada na casa de ninguém. E também não gosto de... Se você me visitar 1, 2 vezes, pra mim tá perfeito. Mas estar enfiada dentro de casa também, toda hora eu não gosto. Por quê? Falar nisso. Porque acaba que aquilo ali gera fofoca, gera briga. E a mesma coisa se tem como os louvores. Você não vai ministrar qualquer coisa dentro da sua casa. Você não vai colocar qualquer hino dentro da sua casa. Você vai colocar um hino que atraia a presença de Deus. Muitas das vezes tem mulheres, tem homens passando por luta pelaquilo que ouve, pelaquilo que ministra dentro de casa. Então, às vezes, acaba que você quer vencer, mas não está com o dono da guerra, não está com o capitão da guerra para vencer. Porque você afasta... Principalmente pelo aquilo que você ouve. Dentro da igreja você até ouve louvores, dentro da igreja você é até uma bênção, mas dentro de casa coloca música do mundo, coisas que afastam a presença do Senhor. E a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, gente, é isso aí. Analise o que você está ouvindo e coloque coisas que traz vida. Principalmente que vai ser baseado na palavra. Se está baseado na palavra, amém. Se está trazendo vida, amém. Escute, deixa ele ministrar no seu coração. Se não, irmãos, corta. É melhor você cortar do que você não subir ao céu. É o que a Bíblia fala lá. Se sua mão está fazendo pecar, o que você faz com ela? Corta. Aí você fala, mas eu vou ficar sem mão? Fica sem mão. Não tem problema não, mas você vai pro céu sem mão, mas você vai. Tá? Minha perna está me fazendo corte, irmão. Se isso aí está te fazendo lembrar, porque o que acontece, Jaine? Muita gente vem, vamos supor, saiu do vício do álcool. Sim. Né? Aí vem pra igreja. Só que ele escuta uma música que faz o quê? Ativa a mente dele, que faz ele lembrar da onde? Do bar. Sim. E o que ele vai fazer? Ele vai ficar num ambiente que tem música assim, ou ele vai ouvir esse tipo de música que vai lembrar dele para ele poder cair em tentação? Não. Então, para isso, você tem que evitar isso, né? Sim. Porque senão você vai acabar lembrando e vai voltar para sua bagaceira de novo. Sim, até porque muitas das vezes a gente tem que estar ali para fazer a vontade de Deus. E uma coisa, eu tenho certeza, que nunca a vontade de Deus vai ser a mesma vontade do mundo. Nunca a vontade de Deus vai ser a mesma vontade do mundo. Então, quando a gente está ali para ministrar, para fazer algo da parte do Senhor, a gente tem que se afastar dessas coisas do mundo, né? Tem gente que fala, uma vez eu ouvi um certo rapaz que foi um curso que deram na igreja, e ele falou que não tem nada a ver, que aquilo não afasta ele de Deus. Para ele, né, eu não estou no corpo dele, pode até não afastar ele de Deus, mas tem pessoas que são sensíveis, principalmente pessoas que vieram do mundo. Se um dia você foi afastado e você entra na igreja ouvindo música do mundo, aquilo vai lembrar toda aquela vida de pecado que você viveu. Sim. Aquilo vai trazer à tona tudo aquilo que você viu. E às vezes dá até vontade de voltar para lá. Se eu tô lembrando que eu bebia, meu Deus, quando eu bebia era tão bom, eu não passava por luta. E música tem esse poder, né? De te lembrar. Sim. E aí você acaba desejando. E quando você acaba desejando o mundo, você não deseja mais de Deus. Sim. E eu aprendi também uma coisa, que uma pessoa, para ela sair da igreja, ela já estava afastada dentro há muito tempo. E muitas das vezes o que nos afasta dentro da igreja não são só pessoas. Porque tem gente que culpa as pessoas. Eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa disso. Não, eu saí da igreja por minha culpa. Porque eu não procurei me firmar no Senhor. Porque eu não procurei separar aquilo que me afasta de Deus. E muitas das vezes foi por isso que eu saí da igreja. Sim, exatamente. Isso que você falou é interessante, porque o pessoal acha que um prédio não cai da noite pro dia. Ele começa com rachadurazinha. Sim. É uma pequena coisinha que vai entrando na sua casa, na sua vida, vai rachando, vai rachando, vai rachando. Quando você vê, você cai por quê? Porque você não cuidou das rachaduras que deveria ter cuidado. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? O senhor até me lembrou agora, que muitas das vezes tem uma jovem que ela quer ganhar a família dela para Jesus. Mas dentro da igreja ela louva, tudo é perfeito. Dentro da igreja a menina é uma benção. Mas dentro da casa dela, ela ouve funk, ela dança funk. E a mulher quer ganhar o marido para Jesus. Dentro da igreja a mulher ora, a mulher busca. Mas dentro da casa dela, ela ouve todo tipo de música, ela faz todo tipo de coisa, ela tem a boca maior que tudo. Briga demais. E acaba culpando o Senhor. Culpa como, gente? Meu Deus, eu tô há 15 anos na igreja e o Senhor nunca converteu meu marido. Porque a mulher nunca se libertou. Testemunho, né? Nunca buscou algo sério com o Senhor. Então, muitas das vezes você pode estar até 50 anos na igreja. Se você não se libertar daquilo que afasta a presença do Senhor, não tá valendo a pena. Você tá ali em vão. Sim, é aquele ponto que você fala, for pra ser crente igual ele é, eu nem prefiro ser.